2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor pela tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. O meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Fala, campeões! Como é que vocês estão, gente? Gente, estamos iniciando mais um episódio do Explosão Cast e no dia de hoje estamos com o casal Explosão. Estão mudando a vida de milhares de pessoas lá no interior do Brasil, de São Paulo, lembra? Interior de São Paulo, e agora estão se mudando para Campo Grande, onde vou ter um novo tempo de vendas, de crescimento. Se eu fosse você, eu não perderia por nada esse episódio. E antes de tudo, começa a seguir a gente nas redes sociais. Siga a gente no podcast, no Spotify, no Apple Music, no Deezer, no YouTube. Compartilha com um monte de gente. Porque hoje você vai ver um casal que um dia se posicionou, teve quebra de crença limitante, mentalidade escrava e hoje vive o extraordinário com Jesus. Gente, como sempre, tô do lado da mulher mais linda do meu mundo. Meu amor, te amo, minha vida. Eu também te amo, você sabe. Agora você falou alto, no último episódio falou baixo. Viu, gente? Teve um feedback, né? Uma reclamação e a gente conserta na próxima, né? Já vou ligar pro pastor Ricardo Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Explosão Cast. E hoje nós estamos aqui com o casal Explosão e de Mudança. O William Machado, gestor da unidade Sorocaba, tem 37 anos, casado com a Carol e pai de 3 filhos, incluindo uma jovem de 18 anos. O William é um exemplo vivo de coragem e reinvenção. Antes de entrar para o universo da Demicon, ele era dono de um depósito de gás, mas depois de decisões difíceis e uma virada inesperada, viu tudo mudar. Chegou à Demicon quebrado financeiramente, morando no fundos da casa da mãe, mas com algo que nunca perdeu: a ousadia de sonhar grande. Nunca se conformou com a rotina de um CLT, nada contra, como ele mesmo diz, mas sua alma sempre buscou algo maior. E foi justamente essa inquietação que o impulsionou a escrever uma nova história. Ele costumava dizer: só vive o extraordinário aquele que se arrisca. E é exatamente isso que ele tem feito: arriscado, vivido e provado que é possível transformar fracassos em combustível para o sucesso. A Carol, 32 anos, gestora da unidade Sorocaba, casada e mãe de 3 bênçãos. Carol sempre teve uma trajetória ligada ao administrativo. Competente, dedicada, mas por dentro faltava algo. Quando chegou à Demicon, estava sem sonhos, frustrada, completamente perdida. E mais do que isso, sem conhecer de verdade o amor do Senhor que Deus tem nos seus caminhos. E foi através da gestão que Carol pôde ver com os próprios olhos o quanto Deus cuida, ama e transforma. Pela primeira vez, ela viveu algo que nunca tinha experimentado: propósito, pertencimento e um amor que vai além do natural. E hoje vive o extraordinário ao lado do seu marido, William. Sejam bem-vindos! Por favor, gente, fica à vontade. Obrigado. Chefão, Sá, é uma honra para nós estarmos aqui hoje. E eu vou começar com a minha esposa, né? Dar honra para ela, falar um pouquinho aí da nossa história. Meu Deus, tô nervosa. Gente, eu tenho muito a agradecer vocês dois. Eu vou falar assim rapidamente, que fiquei pensando a noite inteira sobre isso, né? Quando a gente começou a ir nos treinamentos de vocês, eu achava o chefão assim, eu falava: meu Deus, esse cara é doido. Real mesmo. Porque eu saía assim com a cabeça queimando. Eu falava: meu Deus, mas o que era? Era as crenças que eu tinha, era tão forte que não batia, sabe? Eu falava assim: não é possível. A gente vinha assim, tinha vezes que a gente até brigava dentro do carro. Que o William falava: Carol, você tem que viver esse novo. Eu falava: não é possível. Tem alguma coisa de diferente. E foi indo assim, algo transformador. E eu nunca vou esquecer o dia que vocês foram na unidade Sorocaba, em que a Sá fez as perguntas para colocar aquelas frases na parede. E aquele dia foi assim, algo... Eu fui uma das últimas a pedir assim, por dentro mesmo: não seja eu, não seja eu. E eu falei que eu queria viver um novo lá dentro, principalmente no espiritual. Meu Deus. Porque estava muito quebrado mesmo. E foi muito forte essa parte para mim. Eu me lembro de vocês quando vocês iniciaram na Demicon, né? Eu me lembro de vocês chegando, eu me lembro da história, eu me lembro da empresa de gás, eu me lembro que hoje vocês são totalmente diferentes, mais posicionados, mais para frente, não tem medo. Mas o que a Demicon, o que a nossa gestão mudou na vida de vocês, na família de vocês? Tudo. Eu posso dizer na parte espiritual, né? Sim. Porque a gestão de vocês é única, é diferente, né?
transformadora espiritualmente. E teve, assim, a mudança financeira, né? A gente mudou muito, mudou tudo, na verdade. O que a gente vive hoje, a gente nunca viveu. O que mudou no espiritual? Vamos lá. A gente estávamos numa... Você tá jogador, você tá bonitão, hein, mano? O que é isso, né? Estávamos aí numa inconsistência, né, quando a gente entrou na Demicon. Porque, assim, eu sempre vim do berço evangélico. Só que, realmente, na Demicon que a gente conheceu realmente Jesus. Meu Deus. E aí, por conta de crenças de ser uma pessoa totalmente religiosa, e eu não culpo meus pais por conta disso, mas realmente, quando a gente entrou na Demicon, a gente entendeu que a religiosidade, ela mata a gente. E ali eu comecei a viver algo transformador no meu espiritual, quebrando a religiosidade. Meu Deus. Isso é muito forte. E você, Cá? Chefão, eu vim de uma situação, quando eu cheguei na Demicon, que para mim foi confrontante, e eu não tinha esse entendimento que Deus era pai. Por conta de eu não ter tido o meu pai presente. Ele me rejeitou naquele início, né? Então, eu não assimilava. Eu falava assim, como Deus é pai, se o meu pai na terra, ele me rejeitou. Então, isso era muito forte para mim. Então, até o sentimento que eu tinha quando eu entrei com o Lucas, com o Chefão, era um pouco difícil para mim, que eu falava, nossa, eles são totalmente diferentes de tudo que eu já vivi na vida. Então, isso foi muito forte para mim, sabe? E vocês foram mostrando o caminho do amor, o caminho que Jesus trouxe mesmo, né? Para que ele veio. Foi muito forte isso para mim. Então, assim, dali em diante eu comecei a viver uma nova vida, espiritualmente, assim, em casa, como esposa. Eu era um pouquinho Glória a religiosa. Deus. Mudei completamente, mãe. E essa questão da gente trazer pessoas para viver o que a gente vive, né? Então, Que fantástico, que história, né? E eu me lembro, vocês têm um testemunho muito forte, né? Que eu me lembro até hoje, né? Uma vez o Lucas falou assim, cara, chegou uma família que eu amo, só que estou passando muita dificuldade financeira. E a maioria das pessoas que chegam a trabalhar na nossa gestão, chegam passando muita dificuldade financeira, né? Como eu e a Sá no início, foi muita dificuldade. A gente até acabou de compartilhar no outro episódio, né? Que a gente dormia na garagem da nossa mãe, né? Uhum. E vocês têm uma história muito parecida, né? Vocês dormiam aonde com seus filhos? Olha, minha mãe tinha uma cozinha gourmet no fundo da casa dela. Que era uma cozinha, foi feito por uma cozinha. E nós, depois que a gente vendemos o depósito, né? Aí a gente precisou se reinventar. Aí eu não tinha nem condição de pagar um aluguel. Aí minha mãe me socorreu. Falou, William, eu tenho aqui esse espaço. Falei, não, mãe, serve. E era um espaço assim, para uma cozinha era grande, mas para uma casa era pequena. E a gente ficou ali 2 anos. 2 anos. Tempo do processo. Meu Deus. E eu tava sendo escondido por Deus, né? Porque era no fundo mesmo. E aí a gente lembra muito a história de José, né? A gente estava escondido e, tipo assim, da onde eu estava não tinha mais como eu descer. Então, dali era só para cima. E dali eu já fui direto para um duplex. Então, do mais baixo... Glórias a Jesus. Glória a Deus. E o que vocês aprenderam desse processo? Que forjou vocês? Porque o processo forja a gente, né? Sim, com certeza. Eu acho que eu sofri mais do que o William nesse processo, porque a gente nunca tinha tido essa situação. Então, voltar para trás não era uma coisa que estava no meu controle. Eu não queria voltar para trás. Então, assim, foi dolorido, mas a gente encontrou ali também esse cuidado que o William estava falando. Tem até uma situação que a gente é muito grato pelo Lucas e pela Rai. Meu Glória Deus a do Deus. céu. Nós amamos eles demais. E lá não tinha parede. Então, era um toldo que a gente improvisou para as 3 repartições ali, entre a cama, o sofá e a cozinha. E teve um dia que choveu muito em Sorocaba. Nunca vi aquela chuva na vida. E aquele dia ali mostrou, assim, o cuidado que o Lucas e a Rai teve com a gente. A preocupação, sabe? Porque molhou tudo, chefão. Meu Deus. O que a gente já não tinha. Então, foi desesperador e ali foi a virada de chave. A gente não vai mais viver isso, a gente tem que mudar.
E foi onde o William começou a correr mesmo, entender que ali era o processo que Deus queria que a gente aprendesse alguma coisa. E muitas pessoas, quando passam por esse processo, eles travam, né? Sim, Porque o processo que vai mostrar onde nós vamos chegar, né? com certeza. Quando a gente faz um estudo bem básico, a gente vê que 1% da população mundial é próspera. Mas por que 1% só? É porque os 99% desistiram no processo. E 1% não, 1% continuou batendo, até chegar aonde realmente Deus tem guardado para eles. E eu acredito que nós estamos vivendo só o início, né? Com certeza. Que Deus tem algo muito maior para as nossas vidas. Morzão, você sempre tem umas perguntas diferentes. Tenho. Já ouvindo um pouquinho da história de vocês, eu tenho uma pergunta aqui. Dos fundos da casa da sua mãe, da sua sogra, para um novo estado. Meu Deus. Deus do céu. Uma nova terra. Uma nova terra. Meu Deus. Da onde veio a decisão? Quando nasceu a decisão? E a transição? Olha, na Demicon eu tenho uma palavra que eu guardo muito, que é a obediência. O Lucas, eu aprendi muito com isso. É o cara mais obediente que eu conheço. Porque a obediência, quando você obedece a direção que você recebe, ali Deus já abençoou. Então, quando o Lucas falou assim, ó, eu preciso dos líderes para uma nova terra, eu já fui o primeiro. Eu falei, não, Lucas, pode contar comigo. É isso. E eu fui o primeiro. Quando o É senhor isso. mandou o vídeo lá no grupo, eu tava chegando em Campo Grande. Eu falei, meu Deus, olha, na hora que ele mandou o vídeo, a gente tava chegando. Eu falei, isso daí é muito forte. Então, eu só obedeci. E quem obedece, se tudo der errado, pela minha obediência, Deus vai me honrar. E olha que interessante, o convite estava a caminho, só que você já estava na terra. Meu Deus. E olha que forte, né? Quando a gente recebeu o convite da matriz, na hora, a gente vai. A gente falou sim. A gente não falou, mas vamos orar, vamos pensar por quê? Porque Deus já deu paz na hora. Se Deus não tivesse dado paz, eu tinha falado, a gente pode orar, me dá 3 dias, uma semana, a gente vai orar, jejuar. Deus na hora falou, o que Deus fez em São Paulo, na vida de vocês, Ele vai fazer mais rápido no estado do Mato Grosso do Sul. E quando você se posiciona como liderança, quando o Lucas fala, gente, de líderes, e vocês falam, eu tô aqui, é os líderes que ele pode contar para o crescimento. É os líderes que não estão com medo do confronto. Porque quando a Bíblia fala que Deus chega para Abraão e fala para você, Abraão, vem aqui, eu tenho algo diferente para você. Sai da tua terra, da tua parentela, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Dali eu te farei uma grande nação. Quando Abraão começa a trajetória, a gente vê que ele tinha alguns problemas. Cara, que Deus tenha misericórdia se estiver falando errado aqui de caráter, porque ele já mente sobre a esposa. Ele já tem alguns deslizes, não era para levar o sobrinho, ele levou. Só que no meio do processo, Deus trata ele. E a Bíblia fala que realmente Abraão foi o pai da fé. Abraão, ele ficou mais próspero. Abraão, em todos os âmbitos, ele cresceu, porque ele estava na direção que Deus mandou. Ele foi obediente. E a obediência é lugar para príncipes e princesas. A obediência é para poucos. Pode ver que sempre quem prospera muito é o obediente. Meu Deus. Não é o rebelde, não é o fofoqueiro, não é o que vai contra. Quando eu levantei isso para os líderes aqui, o Lucas foi um dos primeiros a levantar a mão. Levantou o Lucas Barreto. Poucas pessoas. Acho que depois foi encaixando mais pessoas, né? Algumas, a gente vai pensar, a gente vai orar. Mas se Deus deu a paz para mim, para sair, que somos a liderança da ponta, quando nós recebemos o convite, é porque Deus já estava no negócio. Com Chefão, certeza. só para mim não perder o raciocínio, isso daí que você falou, olha só, um casal que está indo com a gente, eles receberam uma palavra da terra. E a gente está indo pela obediência. Quando você falou que quem tem a palavra tá tudo bem. É isso. Mas se a gente está indo pela obediência, então quer dizer que a gente está agradando a Deus também. E aí é o lugar de reis e rainhas, né? Mas olha que forte. A Bíblia falou o quê? Que o óleo desce e ele esparrama, escorre. Quando você se coloca embaixo do óleo e vai na obediência à direção, o que eu vou colher é o que você vai colher. O que eu vou crescer é o que você vai crescer. Porque imagina, quando Abraão sai da terra dele, ele leva o sobrinho. A Bíblia fala que não era para levar o sobrinho, ele levou. O que a Bíblia fala? O que aconteceu? Abraão cresce. Quem cresceu junto? Ló. Porque ele estava junto com Abraão. Entendeu?
Só que eles cresceram tanto que começaram a brigar, mas não era para Ló ter ido junto. E eu vou agora trazer minha visão de que, gente, ninguém me julgue, por favor, é a forma de eu pensar. Quando eu estudo a Bíblia, eu penso assim. Eu acho que Ló ele errou tanto que ele deveria ter falado assim: tio, eu abro mão de tudo, mas eu só quero ficar perto de você. Meu Deus. Porque Deus é contigo. Porque o final da vida de Ló qual foi? Perdeu a esposa, acabou tendo relação com as filhas, a família foi destruída porque um dia ele tomou a decisão errada. Então, a obediência na direção certa... Filipac, por que é a direção certa? Qual que é o nosso chamado? Pessoas crescendo e prosperando com Jesus. É isso o nosso chamado. Então, a gente indo para Campo Grande, sim. Vamos desbravar a terra. A terra vai prosperar. Só que nós vamos chegar em milhares e milhares de pessoas crescendo, prosperando e vencendo com Jesus. Então, Jesus está no negócio. Amém. Chefão, e uma coisa muito engraçada, sabe? É que 2 meses atrás, antes disso tudo acontecer, nós tínhamos migrado para a Igreja Família e teve um ato de fé do pastor Eduardo, que ele pegava na terra e daí ele erguia e ele falava assim: vão ter pessoas que vão para uma terra nova. É tempo de limpar tudo e ir, só vai. E de lá para cá, o que a gente tem recebido é a passagem de Abraão. Meu Deus. Aí eu falei, é muita coincidência. E depois você fala, não tem coincidência. Meu Deus. É o Senhor já trilhando. Então foi muito Jesuscidência. Meu Deus. Eu anotei isso daí no meu bloco de notas, essa palavra do pastor Eduardo. E foi olha só como que é forte. Foi o chefão que direcionou a gente. Ó, você precisa estar na Igreja Família, William. Hoje, você como gestor, você precisa estar lá. E a gente obedeceu. A gente foi para lá. E aí, a palavra veio. No primeiro culto que a gente foi, ele falou assim, ó, expanda os lugares, estenda suas lonas e amplie sua visão. Meu Deus. Aí ele tem um vídeo dele lá, ele pegando na terra nova assim, ó, que eles vão ampliar o templo lá. Aí eu falei, o que essa palavra tem a ver comigo? E pra você ver, eu nunca anotei a palavra no bloco de notas. Essa eu anotei. Aí veio 2 meses depois. 2 meses depois. O chefão falando de Campo Grande. Eu falei, agora eu entendi a palavra. E outra, né? Sempre que tem uma direção para você sair do teu lugar e Deus direciona outro lugar, tem crescimento espiritual, tem crescimento familiar e tem promoção financeira. Em todos os âmbitos, Abraão cresceu. Você está indo para uma outra terra com promoção. Vão com gestão. Estão indo para uma terra onde a água é limpa. Então, o que vai acontecer nessa terra? Tem várias cidades ao redor. Não vai ter só Ademicon, Campo Grande. Vai ter Ademicon, Chapadão, Ademicon, Dourados, toda a região ali. Sim. Então, a nossa ideia é que a gente só que quem chegou lá primeiro? Vocês. Quem chegou antes toma água limpa, quem chegou antes cresce mais, quem chegou vê a terra antes. Então, o grande segredo da gente estar em movimento e constância é a gente falar, cara, eu vou dominar essa terra. Quando a gente jogou para a equipe, eu e a Sá, nós temos uma promessa com todos vocês, né? Que a gente sempre vai compartilhar tudo, e eu compartilho tudo. Já me ferrei com isso várias vezes, mas não tem problema. A nossa palavra nunca vai voltar atrás. Só que, quando a gente foi para casa, eu falei para a Sá, eu falei, amor, poucas pessoas levantaram a mão, de 100 líderes, né? Eu falei, se eu sou um deles sentado lá, eu tinha pulado na cadeira. Eu falei, eu vou para essa terra. Porque quando a gente saiu de Curitiba, nos julgaram, nos perseguiram e falaram que eu tinha louco. Depois de 6 anos de estar aqui em São Paulo, não, vocês fizeram certo. Olha os resultados. Mas se tivesse ficado em Curitiba? Então, às vezes, tem que ser o louco. Porque é o louco que cresce, é o louco que vence, é o louco que conquista, é o louco que vai mais longe. É não ter medo. O grande segredo é não ter medo. Jesus está no barco, entra que é vitória. Chefão, a questão voltando na obediência. Quando Moisés pediu para Caleb e Josué espiar a terra, né? Uhum. Eles não hesitaram, eles foram lá, só obedeceram. E foi nessa palavra que eu agarrei. Falei, não, se eles estão mandando, tá debaixo da palavra do chefão, por que eu vou ter medo? E aí a palavra do nosso começo do ano é Josué 1:9, né? Que é seja forte e corajoso. Então, vou falar para você, dá medo? Dá, mas eu vou com medo mesmo. É isso mesmo. Porque eu tô debaixo de uma palavra. Mas todo crescimento... Não, mas você imagina se Abraão teve medo. Outra coisa, quando Moisés dá uma direção, ele pegou um líder de cada tribo. Então, e tinha 12 líderes. Não tinha só Josué e Caleb.
Só que a Bíblia fala que quando eles foram ver a terra. Então eles foram com medo, porque falava já que tinha gigantes. Meu Deus. Só que eles voltaram da terra. Só que eles voltaram em 12. Quem falou bem da terra? 2. 10 tiveram medo. Então sempre vai ter os 2 posicionados, sempre vai ter pessoas que não vão ter medo e vão entender a direção e a obediência. Aí que é o grande segredo. Gente, vocês acham que Abraão não teve medo? Você vai estudar a genealogia de Abraão, o pai dele era Terá, o pai dele era fazedor de ídolos, o pai dele era um dos homens mais prósperos daquela época. Quando ele saiu daquele lugar, ele estava na zona de conforto. Ele não sabia onde ia dormir. Ele não sabia o que ia passar. Ele só sabia que tinha uma palavra. E nós estamos assim, chefão. Mas olha que Já legal. vendemos tudo e estamos indo com a mala vazia, sabe? Mas olha só que legal. Vou te falar da mala vazia. Como que eu e você fizemos? Só colocamos as coisas no carro e pé na estrada. Sem conhecer ninguém em São Paulo. Totalmente. Tem a foto, né? Eu me agarro nessa foto. Cara, a gente não conhecia ninguém em São Paulo. A história que veio um monte de gente junto não é verdade. Depois veio. Quem veio eu, a Sá, os nossos 2 cachorros, a Luciana e a Bela e o Marco, né, amor? Foi nós que viemos. Foi isso. Foi 5 pessoas que vieram. Sem conhecer a cidade de São Paulo, sem conhecer ninguém. Sem nunca... nunca andava nas ruas com medo, que era muito carro. Eu falei, não, mas Deus entregou a terra. Então tá, Deus entregou a terra. Qual que é o meu trabalho agora? Plantar na terra. Agora vou plantar. E atender o dia todo. Todo dia, durante 2 anos, eu dei treinamento à noite. Todos os dias. De segunda a segunda. Foi a pior fase financeira nossa dentro da Demicon. A gente estava sem dinheiro, tinha acabado de pagar uma multa. Cara, a gente foi plantando. Segundo mês, recorde na Demicon, em São Paulo. Terceiro mês, recorde de volta. Falei, amor, não vamos tirar o pé, vamos acelerar. Fomos em todas as imobiliárias, corretores. Então, qual que é o grande segredo? A gente recebeu a direção, a gente sabia para onde nós estávamos indo, só que a gente não conhecia a terra. Se eu tenho a bênção de Deus, eu tenho a direção, eu tenho a direção da minha líder, que é a Tati, nossa CEO, o que eu tenho que fazer? Só. Entrega. Isso aí. Só fazer. Eu só tenho que fazer. Eu só tenho que correr. Eu só tenho que... Tudo aquilo que as pessoas falavam de ruim, eu falei, amor, vamos começar a ver o lado bom. Ah, mas São Paulo é perigoso. Ué, mas eu não acho perigoso pela quantidade de pessoas. Sim. Ah, se é perigoso porque tem muita gente, mas também tem muita gente para fechar consórcio. Ah, mas que tem as outras marcas. Bom, tem muita gente falando do produto, consórcio. Quanto mais fala de consórcio, mais a gente vende. Aí essa começou a colocar tudo lado bom, enquanto as pessoas falavam ruim. E esse lado bom fortaleceu a gente. E a gente não parou, né? E olha só como que as pessoas se agarram. Tô pensando aqui agora, né? Olha o insight, lá no insight. A gente tava falando lá fora, Cara, que gente, bate-papo sobre o gostoso, insight. hein? Como que as pessoas se agarram numa segurança imaginária, né? Por exemplo, tem gente que fala, não vou porque eu não conheço ninguém. Quem disse que é para você ir conhecer alguém? Não, para e pensa comigo. Quando você apresentar... É aí que tá. Só que a pessoa fala assim, mas eu não conheço ninguém. Ah, não vou não. Cara, às vezes, não é para você ser apresentado a alguém. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho para você ser conhecido dele. Meu Deus. Meu Jesus. E sabe o que eu lembro com isso? Dos nossos antepassados. Por exemplo, eu venho de uma família japonesa. Eles desceram num navio aqui no Brasil. Conhecia alguém? Não. Tinha indicação de alguém? A minha descendência também. Desde aí a gente já é top. Porque os ucranianos e poloneses fugiram da guerra. Tudo a ver. Ucraniano com japonês. Tudo a ver. É nóis, tudo a ver. Mas para e pensa, eles não conheciam ninguém e tinha o domínio, e tinha a dificuldade da língua, não tinha o domínio da nossa língua. E mesmo assim lutaram e venceram. Então tá tudo aqui, ó. Sim. Tá tudo na nossa mente. É você que vai decidir a tua vitória ou a tua derrota. Sabe? Então, quando o Leandro estava falando aqui, eu estava só lembrando. Eu falei, realmente, chegamos, não conhecemos ninguém, tá? Isso impediu? Não, pelo contrário. Você passa a ser conhecido, você vai atrás das pessoas, as pessoas vão te conhecer e Deus vai fazer de encontro o propósito ali. Sim. Né? Da mesma forma que vocês estão indo. Tem parente lá? Não. Tem amigo lá? Não. Ótimo. Deus vai fazer as pessoas que ele já tem no planejamento encontrarem com vocês. Olha assim como foi no nosso caso. Olha que forte, né? Olha que forte que Deus entregou para mim. Isso aqui é forte. Davi recebe uma palavra de Deus. De Deus não, do seu pai, Jessé. Vai lá, leva algumas coisas para os seus irmãos, para o capitão da guarda, isso, aquilo, e traz notícia dos seus irmãos para mim.
Quem que era o pai de Davi para ele? Era o líder dele. O pai de Davi fazia parte da liderança dele. Beleza. Autoridade, né? Davi chega no local, vê uma guerra, pergunta sobre a guerra. Aqueles que tentam desmotivar ele, ele sai de lado, a Bíblia fala. E o rei, que era Saul, que a Bíblia fala que a presença de Deus já não era com ele, chama Davi para conversar. Porque ninguém em 40 dias tinha enfrentado o gigante. Quem que era Saul para Davi? Ele era o rei, então ele era líder. Ele era o líder de Davi. Sim. Ele deu a bênção para Davi lutar com Golias. Quando Davi derrota Golias, a nova terra, quem que foi bem sucedido? Davi foi promovido. Qual que era quem ganhava do gigante? A família não pagava impostos mais e casava com a filha do rei. Quem foi bem sucedido? A família. Meu Deus. Quando está na bênção da tua liderança, é vitória. Quando está na direção de Deus, é vitória. Só que a sua família ela é bem sucedida. E eu tenho uma frase para isso que você falou. Eita, mistério. A frase eu usei um momento só, tá? O meu matrimônio é o meu maior patrimônio. O meu matrimônio. Dá glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Então, tudo é pela família, né, chefão? E Meu quando Deus. o senhor fala que a família é o nosso primeiro ministério, né? A gente tem que cuidar. Se você não está cuidando da sua família, você não pode cuidar de outra pessoa. E quando hoje eu olho para minha família, cara, você ir numa loja comprar, posso falar o valor aqui? Lógico. Para um tênis de R$1.000 para o meu filho, ver minha esposa bem, Não tem preço, né? não tem preço. Aí você vê que a família realmente está bem, está segura e a gente consegue abençoar outras pessoas agora. E por isso que a gente coloca muita pressão no jogo, né? Sim. Não é porque a gente é ruim, não tem nada a ver. A gente quer ver as famílias bem, estruturadas, vencendo. Gente, parou para pensar que, quanto tempo vocês têm de empresa hoje? Não deu 3 anos ainda, 2 anos e 7 meses. E como gestores? 6 meses. 6 meses. Quantas pessoas tem na equipe de vocês hoje? 30. Vocês já fizeram a conta que daqui 10 anos a equipe de vocês vai ter umas 700 a 1.000 pessoas? Glória a Deus. Já pararam para pensar que o dia primeiro que a gente faz a vocês, que vão fazer com a equipe de vocês? Que não vai ter espaço para todo mundo? Meu Deus. Já pararam para pensar que vão impactar milhares e milhares, vão impactar muito mais pessoas que eu e a Sá? É por isso que Deus está levando vocês para uma terra nova. Meu Deus. Porque o crescimento de vocês não ia caber em Sorocaba. E tinha que ter uma terra mais ampla. Amém. Então, um crescimento, vitória, prosperidade, as pessoas voltarem a sonhar, testemunho de vitória, de conquista, alargar terra. Não desistam daquilo que Deus entregou na mão de vocês. A terra tem que ser conquistada. Como que eu e a Sá fizemos no início aqui em São Paulo? Conquistamos a terra. Teve gigantes? Muitos, Com né, amor? certeza. Meu Deus. E o gigante só traz experiência pra gente, né? E nos promove, né? Isso aí. Meu amigo, fala uma coisa pra você. Saindo 4 horas da manhã da Zona Sul de São Paulo, indo lá pro extremo leste atender cliente. Um banco concorrente coloca no estado todo de São Paulo taxa de juros 2,99. Cara, eu só recebi a mensagem ruim no grupo. Parei o carro, orei e falei, Deus, o Senhor é comigo. Nós vamos vender mais ainda. Foi a época que a gente mais vendeu. Meu Deus. O líder, ele não volta. O líder, ele avança. O líder, ele avança. Chegava no cliente, mas dá o banco lá 2,99. Mas a minha ainda está mais baixa. Só que da mesma forma que o banco colocou baixo, o senhor já conseguiu, talvez seja uma simulação. Então a gente nunca retrocedeu, né, amor? Nunca. Então, só, vocês vão ter o gigante, mas entenda, Deus é com vocês. São cabeça da liderança, não tem como dar errado. O gigante vai promover a gente. A taxa baixa dos bancos promoveu a gente vender mais. A gente não deixou se abalar por nada ruim que aconteceu. Então, Filipac, o que eu tenho que fazer na Terra Nova? Corre e vai para cima do gigante. Filipac, qual que é o gigante? Contratação. O que eu fiz nos primeiros 2 anos em São Paulo? Todos os dias eu contratei. Só que eu já era líder em Curitiba 2 anos, 1 ano e meio. Quando a gente veio para São Paulo, 1 ano e meio. Então, só que eu já estava fazendo isso há 1 ano e meio. Então, no momento que eu pensei que eu ia tirar o pé, falei, agora eu vou dar uma tiradinha de pé, né? Comecei a trabalhar mais. Porque São Paulo era 10 vezes o tamanho de Curitiba, então São Paulo exigia mais da gente. Então, só que isso que montou as equipes fortes.
Foi isso que deixou a liderança forte. Aí agora a gente pensou que ia tirar o pé de volta, estado de Campo Grande. Vamos de volta para outra terra, vamos para lá todo mês, vamos montar equipe, vamos treinar. O que nós entendemos? Que esse é o nosso chamado. E vocês estão indo abaixo de uma direção, de uma visão que não tem como dar errado. Né, amorzão? É isso aí. E deixa eu só complementar sobre o propósito, Sá, que sem a gente ter ido de fato, já tem pessoas trazendo testemunho de Glória que, através da nossa decisão, já está mudando, voltando à essência. Nós estamos com os consultores que estavam prestes a desistir da vida. E isso está sendo muito forte para a gente. E eu falei para o William, o Senhor, ele sabe tudo o que Ele faz. Então, Amém. Ele vai colocando o caminho para a gente cumprir aquilo que é para ser, para que Ele queira mesmo, né? Amém. Glórias a Jesus. Que bênção, gente. Estamos que muito força, né? felizes Meu com Deus. isso. Amorzão, pergunta? Vai chegar pessoas que vão falar a mesma coisa para vocês. Eu tô morando de favor, ou eu tô nos fundos da casa da minha mãe, o que eu faço? Por isso é que às vezes a gente passa por algumas situações onde Deus vai nos dar autoridade para ministrar, ensinar e falar sobre aquilo e dizer, você também vai conseguir. Só persevera, só continua. Meu Deus. Você vai conseguir. Esse casal que a gente tá levando para Campo Grande, eles parecem muito a história nossa. Meu Deus, É sempre assim. é muito Sempre assim. forte. É sempre assim. A de vocês é igual a nossa. Olha, Igualzinho. A gente dormia na garagem da minha mãe. Ia praia, então entrava vento com chuva e areia. Meu Deus. E aí quando eu olhava o edredom, molhava o colchão e a gente não tinha R$1. meu Deus. Não tinha dinheiro, não tinha perrengue financeiro. Só que a gente era grato por estar na garagem. Só que a gente sabia que ali era o nosso processo, né, mãe? Isso. Um processo. Que Deus chegava o nunca tempo da vai vitória. É. É um processo que Deus nos molda, nos ensina e glória a Deus por esse tempo, né? Nos forjou demais. Exatamente. Forjou, exatamente. Nossa, em todos os âmbitos, paciência, todos. A gente foi forjados, né? E até no deserto, o Senhor, Ele mostra a prova dele de amor, né? Porque se a gente está no deserto, é porque Ele ainda está cuidando. É Ele isso. quer mostrar onde a gente está errando. É Até isso. nisso Ele se faz ali, né? Eu Que posso ele fazer uma pergunta para vocês? Como que vocês hoje, antes de entrar na Demicon, vocês sonhavam ainda? Olha, chefão, eu sonhava, eu sempre quis ser empreendedor, eu nunca me acostumei com CLT. Só que a minha esposa, ela não conseguia enxergar isso. E aí eu falei, não, vamos empreender que vai dar certo. Foi aonde eu comprei esse depósito sem dinheiro, só de negócio. Tinha um carro, dei o carro e vou na pedaladinha. Fui doido. Eu amo a pedalada. Hashtag pedaladinha, cara. E vambora. Falei, não, eu via lá 4 anos eu trabalhando no depósito, não conseguia realizar nada, todo mundo viajando, todo mundo conquistando. Eu falei, se eu tô com 28 anos, se eu não tomar uma decisão, cara, nada vai mudar e a vida vai passar. Aí eu falei, não, se eu sei vender gás agora, eu vou vender para mim. Aí foi onde eu comprei um depósito. Saí e eu fiz uma loucura ainda. A Outra. Carol tinha 4 anos lá, grávida, e eu tava tão convicto que ia dar certo, chefão, que eu falei assim, pode pedir a conta, não precisa nem pedir para mandar embora. 7 Olha só, meses eu tava. 7 meses, aí a dona falou, você tá louco? Eu falei, não, eu sei que vai dar certo. Fiz ela pedir a conta. E Era aí, o braço direito dela. Na hora que ela falou, na hora que o William falou pra ela, ela ficou pálida. Ela falou, meu Deus, você tá grávida? Você tem noção disso? Eu falei, meu marido tomou a decisão, eu vou seguir. Então, e aí ficamos 2 anos, não deu certo porque eu não tive administração. Porém, o meu propósito era a Demicon, né? Graças a Deus que não deu certo, porque era um trabalho escravo, chefão. Meu Deus. mas, Glórias a Jesus. Glórias a mas Jesus. através desse trabalho foi o momento em que a nossa casa foi restaurada. Né? Glória a Deus. Era Porque Deus o Davi cuidando. nasceu e ele trouxe o a mais para nossa família. Então a gente se uniu mais com as crianças, porque a gente trabalhava de domingo a domingo. Mas assim, não é que nem na Demicon, a gente trabalha de domingo a domingo, porque a gente não para. Sim. Lá era assim, enquanto os depósitos fechavam, a gente abria.
Então, a gente não tinha hora para acabar. E aí, nesse intervalo, eu aprendi até a dirigir, porque aí o William ia entregar num lugar e eu ia entregar no outro. E aí, a pessoa falava, meu Deus, Vocês tiveram correria antes de entrar Correria, essa E com as crianças dentro do carro. Era Então, forte. tinha gente que dava Era muita forte. risada. Na forja diária. É isso aí. Entregava gás, água, fazia entrega da farmácia também, tudo para complementar. Eu falei, não, eu preciso empreender, trabalhar para mim. Aí onde eu vendi o depósito, comprei por 40 mil, vendi por 70, ainda ganhei um troco. Aí eu falei, agora o que eu vou fazer? Aí nisso eu comecei a fazer uns investimentos, conheci o Lucas. Aí foi onde o Lucas, irmão, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, o que você faz? Aí ele falou, fui lá, fiz uma entrevista, aí eu tinha acabado de vender o depósito, então trabalhei 7 anos sem férias. Aí eu falei, irmão, eu vou dar uma curtida com a família, tal, vou ver o que eu quero, porque ainda tava com dinheiro no bolso, né? Aí fui curtir. Fiquei 1 ano ainda, gastei todo o dinheiro. Aí voltei, aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não vou voltar pro CLT, não. Liguei pro Lucas, aquela oportunidade tá de pé, vambora. Fui lá. Isso depois de 1 ano? Depois de 1 ano. Depois de 1 ano, sabe? E o Lucas nunca mais te chamou? Como que foi? Eu acompanhava ele no Instagram. No Instagram. E você via ali... Crescimento. Eu via, e aí, tipo assim, não é nem por crescimento. Eu via, assim, por oportunidade mesmo. Aham. Eu falei, quem me fez a última oportunidade? Foi o Lucas. Aí eu liguei pra ele, tá de pé? Tá, vambora. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Faça isso. Fiz isso, com 2 semanas eu vendi 1 milhão. E assim, eu não sabia de nada, só sabia entregar gás. Perdão. Então, eu só fui obediente. E na primeira vez que eu fiz a entrevista, a Raira falou que eu fui confirmação na vida deles pro casamento deles. Porque na entrevista, os dois me entrevistando, e eu já tinha mais tempo, né, de casado. Aí eu falei, vocês dois são casados? Aí nada, no meio da entrevista. Ela se assustou? Não. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou, você é a resposta que eu pedi pra Deus. Aí fui embora, e depois de 1 ano, eu mandei a mensagem pra ele. E nesse intervalo eles casaram. Eles casaram. Foi tudo... Aí a Raira fala que a gente é a resposta de oração do casamento deles. E do nada foi a pergunta do casamento? Do nada, sabe? Eu olhei pros dois assim, vocês são casados? Não. Aí eu falei, por quê? Na hora que eu falei por quê, ela falou, você é a resposta que eu pedi pra Deus. O Lucas ficou pálido na hora. Glórias a Deus, cara. Que bênção. E aí eu conheci o Lucas, cara, e eu conheci o Lucas quando ele tinha um I30. Eu emprestei a minha Montana do gás para ele fazer a mudança. Olha que loucura. Eu fiquei com o I30 dele, ele pegou minha Montana e foi lá fazer a mudança dele, ele e a Raira. E o carro que nós compramos, o primeiro, já na Demicon, foi o I30. Um I30. Que foi a oportunidade que apareceu. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Foi muito forte. Muito forte, gente. E como que estão os sonhos hoje? Chefão, o sonho é muito bom falar disso também, porque eu tenho uma palavra com o senhor, né? Eu lembro na Copa do Mundo, estava na sua casa lá no Morumbi, e eu estava começando na Demicon. Ah, é verdade, lá na Alta da Boa Vista, né? Isso, aí eu falei, cara, a Demicon e tal. Aí eu sempre sonhei com o Jetta, eu tenho ele no meu quadro dos sonhos. Aí eu falei, eu vou perguntar pro chefão, quanto que eu preciso ganhar para mim comprar o meu Jetta? Aí eu, assim, né? Porque tem aquela história, né, do milionário que para você comprar um carro de 100 mil, você tem que ganhar no mínimo 1 milhão. Aí eu comecei a fazer conta, cara, pra mim, e o Jetta era mais ou menos isso daí, 90, 100 mil reais na época, né? Aí eu falei, cara, para mim comprar esse carro ainda vai demorar muito. Então o chefão, nada, você ganhando aí 20 mil, você já pode comprar. Cai pra dentro. O chefão impulsionou ele na hora. Aí impulsionou na hora, porque eu já tava achando que não dava. Eu falei, então tá rápido pra mim. E foi muito rápido mesmo. Que legal. Cara, então isso eu guardei, e aí sempre eu falo com a Carol, né? Porque o homem gosta de carro, né? Uhum. Falei, opa, se cabe a parcela, vamos assumir. Você acredita que a gente falou isso agora pro outro casal agora, né? Falamos, Que conversamos sobre isso. Eles trocaram de carro, acho que há 6 meses atrás, pegaram a Mercedes e foram ver uma BMW 0 ontem, porque a comissão tá aumentando. E aí a gente conversando aqui, eu falei, gente, não tenho medo. Vai pra cima, já deu certo, já. Porque assim, ó, a gente é trabalhador. Dá errado para quem tem medo de trabalhar. Sim. Pro cara que é trabalhador, tá na cabeça de Deus, benção do líder, é impossível dar errado. É impossível. Então, você coube a parcela? Vai pra cima. A gente faz acontecer, não é verdade?
Conquistamos, prosperamos e vamos embora. Apareceu a oportunidade agora, honrei a esposa também com um carro. Eita, glória! Que bem, parabéns! Glória a Deus. E assim, né, o carro importado, eu entendi uma direção de Deus, assim, tem que vir a direção que o meu líder dá, né? Mas Deus permitiu que eu tinha que honrar primeiro a minha esposa para mim ter a minha importada. Não, e para vocês tem que ser, ainda mais 3 filhos, escola, mercado, porque quando a esposa tem o carro, ela consegue fazer o ADM, certo? Se o ADM da Carol hoje, um exemplo, vamos falar que seja das 9 às 4 da tarde, um exemplo, vai buscar os filhos na escola, já tirou o teu trabalho, não tem o que fazer. Não vai pagar escolar, vai levar. Ela pegou os filhos da escola, vai fazer compra. Opa, você está preocupado com o quê? Contratar, treinar e vender. Ela está cuidando dessa parte. Tem que ter, né, amor? Tem que ter. Não tem que fazer, tem que ter. Parabéns pelo presente. Bênção. Bênção. Amor? E quais são os planos agora numa nova terra? Como que tá o planejamento? Como é que tá o coração para mudança? Olha, quer falar? Eu tô assim, que nem vocês. Eu tô assim, eu já falei, Senhor, eu não vou ficar pensando muito. Eu quero chegar lá, sentir o lugar e falar assim, regaçar as mangas, colocar as crianças nas escolas e seguir só o que o Senhor mandar. Que é a direção de vocês e fazer a outra parte, né? Que é falar do amor de Jesus lá naquela terra. Então, assim, eu não tenho muitos planejamentos, não, sabe? É fazer dar certo aquilo que vocês confiaram na gente. E sabe o que é bom? Campo Grande é muito parecido com Sorocaba, né? Verdade, muito parece parecido, né? Muito, Falaram muito que é mesmo. linda, né? Muito, muito parecida. Uma cidade bonita, a quantidade de pessoas quase igual, um pouquinho mais lá tem. É uma cidade muito próspera, zero assalto, falam. Que é muito, né, amor? Muito Quando a gente seguro. foi agora lá, né, até ver o imóvel, eu olhei pro plano e falei assim, quando é que a gente se muda? Ai, meu Deus. Eu falei, quando que a gente se muda? Eu falei assim, é muito gostoso, você vai lembrar disso quando você pisar lá. Ai, Você vai sentir muita paz. meu Deus. Provavelmente, a gente acabou de fazer um investimento agora em outro imóvel, mas provavelmente ano que vem eu quero comprar uma casa bem legal lá, sabe? Top. Porque na nossa velhice eu falei pra sair, eu vou fugir do frio. Então, igual agora que tá frio, eu vou me mandar pra Campo Grande. Eu fico 3 meses trabalhando lá. É. Certeza vai acontecer. Não vai aguentar, não. Eu conheço, não vai aguentar, não. Ô, Sá, os novos planos, eu tenho isso até aqui. Quando eu cheguei lá, e até mesmo quando eu iniciei aqui, eu tenho muitas ideias, mas assim, aí tem uma frase que é muito famosa aqui dentro, né, que o Barreto fala que, cara, o que você conquistou lá com as suas ideias lá fora? Cara, só faz isso daqui que eles estão pedindo. A nossa ideia, ela tem que ser válida quando a gente estiver ganhando bem, igual o chefão fala. Então, às vezes, a gente vai contratar e o consultor tá fazendo, não tá dando certo, aí ele quer mudar. Eu falei, não, eu cheguei aqui, eu não mudei o jogo. O Lucas falou, faça isso, faça a ligação. Eu fazia a ligação. Faz PAP. Ia fazer PAP. Então, eu sou a favor da ideia, mas quando a pessoa já tem condição de trabalhar e fazer. Mas enquanto a pessoa tá quebrada, cara, só faz isso daqui. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com um consultor nosso. Eu falei assim, cara, só faz isso. Você tá debaixo de uma obediência, de uma direção. Faça que vai dar certo. Ah, William, mas eu já faço isso, não tá dando certo, cara. Mas Deus vai te honrar porque você tá obedecendo. Foi o que eu fiz. Por que para mim deu certo, para você vai dar errado? Porque para mim deu certo, É. pro Lucas deu certo. Exatamente. Né? Quantas pessoas hoje prosperando, né? Hoje uma reunião de liderança nossa é a coisa mais linda do mundo, todo mundo prosperando, crescendo, avançando, né? Algum dia você imaginou dar um carro para a esposa de presente? Jamais. Vamos ser sinceros. Nunca. Né? Então, cara, eu nunca imaginei que a gente ia viver o que a gente vive. Só que a gente só obedeceu aquilo que é simples e é executável, né? É isto. Eu concordo com você também. Gente, estamos caminhando pro final já, né, amor? Nossa, passou muito rápido. Amorzão, qual que é a pergunta que você tem para eles? Você sempre tem a pergunta final. Qual que é? Eu vou fazer diferente hoje, vou pegar vocês no pulo. Sério? Você é diferente? Pô, com eles eu vou fazer. A gente quis fazer esse podcast com vocês antes de vocês se mudarem. Porque Meu Deus. depois vai ficar mais difícil vocês virem e a gente não poderia, né, deixar de vocês contarem um pedacinho honrar da vocês, história né? de vocês e honrar vocês. Ah, Eu não vou fazer a frase, pode falar no final, tá? Tô brincando. Mas a pergunta que eu queria fazer agora, o que vocês falariam pra vocês mesmo 10 anos atrás? quer falar primeiro? 27.
É difícil, viu, Sá? É difícil porque é emocionante. 10 anos atrás, eu acredito que as conexões que eu fiz depois de um tempo, se eu tivesse feito essas conexões antes, eu estaria vivendo algo melhor. Então tem aquilo, né? Se eu não fiz as conexões, alguém está vivendo a minha vida, né? De 10 anos atrás. É muito forte isso. Então acho que as conexões é muito importante. E às vezes a gente trava de achar, não quero conversar, não quero me relacionar, estou na minha, cara. Mas o relacionamento para o vendedor, ele é muito importante. Então por isso que o chefão fala, né? Cara, seja o cara de pau, seja o cara conhecido, quem não é visto não é lembrado. Então se eu fosse um cara que tivesse mais conexões, eu estaria já vivendo essa vida aqui muito tempo. Meu Deus, que forte, né? Eu falaria para mim ter mais coragem, para ter acreditado um pouquinho mais no meu potencial na época. Porque eu sempre tive esse bloqueio de o não merecimento. Isso foi tudo quebrado aqui. Glória a Deus. É isso que eu falaria. Glórias a Deus. Agora a frase oficial. Agora a frase. A frase da vida de vocês. Essa frase, ela impactou tanto que ela é hoje na camisa de Sorocaba, né? Essa frase foi o meu filho que falou quando surgiu lá uma enquete, a melhor frase para colocar na camisa. Eu levei para casa e meu filho, ele tem um grau de inteligência um pouco maior que as pessoas, né, cara? E ele gosta muito de matemática, ganhou o primeiro lugar na UMASP, e ele gosta muito de pensar para falar. E aí eu falei para ele falou assim, pai, a frase só vive o extraordinário aquele que se arrisca. Meu E aí eu coloquei, eu não sabia. Eu não sei se tem na internet, eu procurei, eu não achei autor, não sei se ele juntou, eu só sei que ele me falou, eu coloquei lá, quando eu coloquei na enquete, foi a mais votada. Não, mas da camiseta ele que deu, então. Ele não que sabia. deu, Meu Deus. Só vive extraordinário aquele que se arrisca. E a minha vida é assim, porque eu sempre quis arriscar e tô vivendo extraordinário. Então eu tô arriscando. Glória a Deus. Meu Deus, que forte. E você, Ká? Olha, eu falaria algo em base do que nós estamos recebendo, né? E Deus me tirou de uma terra conhecida para viver algo maior, assim como fez com Abraão. Meu Deus. E a gente saiu de Itapevi para Sorocaba sem nada também. Então, assim, é viver o que o Senhor sempre quer mesmo. Então, essa é a minha frase, sabe? Glória a Deus. Gente, o William e a Carol estão montando uma nova gestão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nós temos aqui uma visão de trabalho de qual é. A gente ajudar você a quebrar crença limitante, mentalidade escrava, sem cobrar nada. A gente não é coach, não é mentor, nós somos vendedores de consórcio. E a gente te ajudar a prosperar e a vencer com Jesus. E eles estão contratando, então precisando de pessoas que querem ser especialistas de vendas, sócios, diretores que venham agregar na equipe deles e na empresa deles. O William vai ter agora um tempo aqui para chamar você para trabalhar com ele. William, fique super à vontade, olha naquela câmera ali, pode fazer o convite. Gente, vamos lá. A minha vida foi transformada na Demicon. O que eu vou dar uma direção para vocês agora? Se vocês aceitarem o desafio, foque em 2 anos. 2 anos, se vocês venderem 60 milhões, vai dar 1.200.000 de comissão. Já vai transformar a vida de vocês. Eu falo por quê? Eu tive uma direção onde o meu diretor falou assim, não tenha sábado e nem domingo durante 2 anos e vocês vão reinar para o resto da vida. E foi isso que eu fiz. Então, se vocês aceitarem o desafio, venha que eu vou mostrar para vocês o caminho que eu fiz e deu certo para nós. Tá bom? Gente, agora vai ter o QR Code aqui do William e da Carol. Coloque o teu celular ali, manda o WhatsApp para eles, venha conhecer, tome um café com eles ali em Campo Grande. A gente está recrutando pessoas que querem prosperar e vencer com Jesus. William e Carol, palavras finais, querem agradecer alguma coisa?
Pode. Quero só agradecer vocês pelo tempo, pela surpresa. É muito bom estar com vocês. É muito bom estar debaixo dessa direção, A dessa gente ama liderança vocês. do Lucas e da Rai também, que eu não poderia deixar de falar Sim. disso. A gente ama muito vocês. Quero agradecer vocês e algo que a CEO estava fazendo ontem e aquilo ali marcou minha vida e Bem eu, forte e eu aquilo ali, né? aprendi também demais. Não só ontem, né? Mas desde quando eu entrei na Demicon. A CEO, ela estava lá na festa, né? Cara, ela estava servindo. Aquilo ali é muito forte e a gente aprendeu a servir demais. Minha esposa, toda vez que a gente se apresentava com alguém que tinha autoridade, a gente sempre levou um presente. E isso aqui ficou mais forte ainda porque o chefão confirmou isso e sempre me ensinou isso. Cara, então toda vez que a gente está perante uma autoridade, a gente sempre vai honrar, porque isso é bíblico, né, chefão? Amém. E servir aqui é um chamado assim que a gente abre portas. E a gente também trouxe um presente para vocês. Que isso, gente. não Porque precisava. vocês são autoridade nas nossas vidas. A gente ama vocês, tá? Obrigada por tudo. E a Tati, ela é sensacional, né? Porque a Bíblia fala que o maior não é o que é servido, é o que serve. Meu Deus. Então, quando você entende os princípios, você cresce e prospera em todas as áreas. E quando você entende que a quebra de princípio ela te quebra, você nunca vai deixar de quebrar princípios. Quantos CEOs, né, estão na empresa, em algum evento, fica lá sentado sem fazer nada. Você vê a mulher Sim. servindo lá pro pessoal. Cara, aquilo ali Extraordinário, é né? sensacional. Extraordinário. Meu Deus. Amor, palavras finais? Só agradecer a vocês, desejar bênçãos sem medidas Amém. nessa nova trajetória de vocês. Obrigada. Obrigada por aceitar o desafio. Obrigada por estar indo, representando, levando a excelência e principalmente os princípios. Deus abençoe muito vocês, que venham pessoas que Deus já está preparando para vocês cuidarem, para quebrar a crença, para prosperarem e principalmente para ter a vida transformada. A gente ama vocês A gente ama vocês. e a gente abençoa a saída de Ai, meu vocês. Deus. E eu fiz algo com o Lucas quando eu ganhei o primeiro lugar em Sorocaba, primeira vez. Eu falei assim, Lucas, eu sei que esse mundo aqui a gente sempre tem traições e faz parte do jogo. Mas grave isso que eu falei com você. Cara, eu sou fechado com vocês e jamais vocês vão ter uma traição da nossa parte. Por quê? Eu sou grato, porque eu sei quem eu era antes. E aqui eu faço uma aliança com vocês também. Pode Glórias gravar. a Jesus. Cara, Conte com a gente. conte com a gente pro que der e vier. Uma direção de vocês, a gente sempre vai seguir. E a Amém. gente jamais vai trair quem deu a oportunidade de mudar a nossa vida. Imagine a pessoa dormir sabendo que ela foi transformada por uma decisão, uma oportunidade de uma pessoa, e ela tem a capacidade de trair essa pessoa. Então, isso na minha família é um princípio básico, jamais. Vocês Amém. podem errar comigo, mas eu não tenho traição da minha parte com vocês. Amém. Glória a Deus. Porque a lealdade é para poucos, né? É isso. A grande verdade é essa, né? E a gente vê que todo empresário que ele prospera, cresce, vence muito, ele é leal. Parabéns. Glória a Deus. E, gente, que Deus abençoe nessa nova terra. Obrigado. Crescimento, prosperidade na área familiar, na área espiritual, na área financeira. Nós sabemos que tem um exército lá sedentos para ser cuidados. Com certeza. E esse exército, Deus está colocando a mão de vocês. Porque vocês marcharam para cima deles. Não tenham medo, a gente nunca vai largar a mão de vocês. Né? A gente fala para todo mundo que a gente nunca quebra alianças também. Né? E a Bíblia fala que as alianças têm que ser renovadas. Né? Então, nesse novo tempo, a gente renova a nossa aliança com vocês. A Bíblia fala que quando Deus entrega algo para Noé, que havia como que chama? Esqueci a palavra agora. Quando a terra inundou? Dilúvio. A Bíblia fala que Deus chega para Noé e fala assim, eu estou iniciando uma aliança com você. Quando o dilúvio acaba, diminui as águas, que já está Noé começa, ele sai do barco, a Bíblia fala que Deus chega para Noé e fala assim, eu renovo minha aliança. O que eu aprendo nessa passagem? A aliança tem o início da aliança, mas tem as renovações, dependendo do ciclo. E vocês estão num ciclo novo, uma terra nova. Então, a nossa aliança é renovada com vocês. Amém. Que Deus abençoe, prospere e vença. E não tenham medo. Liguem, peça ajuda. A gente está aqui para servir vocês sempre, tá bom? Obrigada, Chico. Obrigado. Obrigada, Gente, Sara. isso aqui é Demicon, gente. Vocês estão vendo? Aqui é a nossa gestão, então a gente é uma família mesmo. Se eu fosse você, eu não perderia por nada esse episódio. Compartilha com todo mundo, assiste. Gente,
testemunho de vitória, crescimento, e vai ter muito mais crescimento. E daqui a um tempinho, a gente vai fazer um outro Explosão Cast com eles, para eles falarem como é que tá na Terra Nova, o crescimento e vitória. E, gente, quem patrocinou esse episódio, que foi o Explosão Cast desse aqui episódio, foi a Demicon Sorocaba. Que Deus abençoe e que, em nome de Jesus, que a vontade do Senhor se cumpra sobre sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.